Paulo fala algo que durante muito tempo eu pensava, não, isso é só força de expressão. Às vezes me passava pela cabeça, se empolgou, exagerou. E aí nós teríamos que abrir mão do reconhecimento de que tudo que está escrito é para nosso ensino que está escrito e que é inspirado por Deus. Segundo aos Coríntios 4,16, Paulo começa dizendo, por isso não desanimamos. Gente, uma afirmação para lá de ousada. Por isso não desanimamos. Alguém pode chegar a esse ponto de se tornar indesanimável? Paulo está dizendo isso. Ele diz ainda assim, pelo contrário. O que é o contrário? Além de não desanimar, eu me mantenho animado, ou como a gente gosta de dizer aqui, aleluiado. Agora, como que você, além de não desanimar, se mantém animado? Paulo diz, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, mesmo que tenha problema, mesmo que as coisas deteriorem ou piorem do lado de fora. Então ele não está falando de falta de desânimo por falta de problema. Ele diz, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Ele diz, a minha fonte e o meu segredo não é dar muita atenção porque acontece do lado de fora, é permitir que algo aconteça do lado de dentro. Com isso em mente, 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Se você pensar na ideia de comparação e associar as palavras que ele usa aqui de um lado leve, que é falta de peso, de outro peso de glória, você vai entender que Paulo está usando como analogia a balança romana. Se colocava um peso padrão, aliás, quando era criança, a geração de meus pais ainda vi isso. Quando a mamãe ia comprar alguma coisa na feira, me deu 1 quilo de alguma coisa, se colocava de um lado da balança, o peso padrão de 1 quilo, ou que pelo menos a gente acreditava que fosse, algumas vezes eram 900 gramas, porque não foi aferido pelo Inmetro, e do outro lado ia se colocando a fruta, o que quer que seja, até que ela comparasse, equilibrasse. Paulo está dizendo que a tribulação é leve. Por que ela é leve? Porque quando você coloca a tribulação na balança, não importa o que você passa, ela nunca vai ter o mesmo peso que a glória que nos está reservada. Ele diz, não dá para comparar. E se não dá para comparar, ele diz, você não deveria dar a mesma atenção aos dois. Olha o verso 18. Não atentando, e atentar é prestar atenção, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Você precisa decidir onde você vai colocar os seus olhos. Colocar os olhos nas circunstâncias pode ser mais desanimador do que você imagina. Mas colocar os olhos naquilo que não se vê com o olho natural, mas se vê com os olhos da fé, é o que vai te manter fortalecido, não apenas motivado, mas fortalecido, turbinado por Deus e pela palavra de fé que Ele nos tem liberado para enfrentar as circunstâncias. Qual a diferença entre uma geração inteira que ficou fora do que Deus planejou e prometeu e Josué e Caleb? Enquanto todo mundo estava imaginando o tamanho do gigante que eles nem tinham visto, os outros estavam contando. Ninguém mais lembrava o tamanho do cacho de uva. Moisés diz, tragam do fruto da terra. A Bíblia diz, 2 homens carregaram um cacho de uva numa verga nos ombros. Esse episódio é tão forte na história de Israel que até hoje o símbolo, a logotipo do Ministério do Turismo de Israel são 2 pessoas segurando um pedaço de pau, uma verga nos ombros para carregar o fruto da terra. Nessa altura do campeonato ninguém mais lembra do fruto, nem da constatação de que a terra é boa, porque de alguma forma eles disseram, a terra é boa, mas nós não vamos chegar lá. Enquanto todo mundo está olhando aquilo que se vê, tem 2, enxergando aquilo que ninguém consegue ver. Eles conseguem enxergar além do problema, eles veem a materialização da promessa lá na frente. E eles começam a dizer, e daí que tem gigante, nós vamos atropelar os miseráveis. O Senhor está conosco, ausentou-se deles a sua segurança. Se alguém tinha que estar com medo, agora era eles, não a gente. Nós estamos jogando do lado certo, do time que ganha, nós já vimos o final do filme. O Senhor está conosco. O que acontece? Esses 2 estão aleluiados, porque eles estão enxergando o que ninguém mais está vendo. Agora, Paulo é claro, não só em dizer que você escolhe aonde coloca os olhos. A palavra aqui, atentar, traduzida como atentar, escopeu, no grego, ela significa não apenas olhar, mas ela tem a ideia de observar, de contemplar, que é um olhar mais atento. Uma das sugestões de tradução é fixar os olhos em algo ou alguém. E a NVI traduziu dessa forma, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Porque essa escolha de onde fixar os olhos? Ele diz, porque o que se vê é transitório. A versão de Almeida diz, são coisas temporais. Mas o que não se vê é eterno.